palavras que estão sendo muito usadas nos dias atuais é a palavra ditadura. E este é exatamente o vídeo de hoje, o tema do vídeo de hoje. Muitas pessoas, né, às vezes chamam líderes de ditadores, falam que vivem no regime ditatorial, que a democracia é coisa do passado, algumas até defendem, né, esse regime. Mas então, no vídeo de hoje, eu vou explicar qual é o conceito de ditadura. Às vezes isso é até tema de discussões, né? Então, gente, mas se você quiser aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, já vai deixando seu like nesse vídeo, já vai se inscrevendo no canal. Mas então agora, chega de falação e vamos para o vídeo. Primeiramente, para contextualizar, é importante falar que uma ditadura é qualquer regime onde os opositores são perseguidos e punidos simplesmente por pensarem diferente da ideologia pregada pelo Estado. Ou seja, quando uma pessoa pensa diferente do que o líder considera como certo, né, o ditador considera como certo, ela é punida. Muitas vezes até algumas coisas são bem ruins, como por exemplo tortura, às vezes até mesmo assassinatos, né? E perda de direitos políticos é algo muito frequente, como uma punição para pessoas que pensam diferente do líder, né? Do que a ideologia prega. E uma ditadura pode ou ser de direita ou de esquerda. Não pode ser só ou de direita ou de esquerda, pode ser dos dois. Geralmente se encontra no mais extremo, né, no extremismo. E um exemplo de uma ditadura de direita foi o nazifascismo, né, que atingiu a Alemanha e a Itália. E as ditaduras de esquerda, temos o exemplo de alguns países que tentaram a implementação do regime socialista. Como, por exemplo, a União Soviética, né, que não era um país, mas se você quiser entender um pouco mais sobre isso, vê o vídeo sobre comunismo. Temos a Coreia do Norte atualmente, né, Cuba e outros países também. E um regime ditatorial tem diversas características, mas as principais são as seguintes: a perseguição de opositores, que eu até já comentei aqui, a censura, ou seja, não existe esse negócio de livre meios de comunicação, é tudo o Estado que controla. Tanto é que durante a ditadura militar aqui do Brasil, por exemplo, tinha determinadas notícias que eram substituídas nos jornais por receitas, porque eles não queriam que isso passasse, porque as pessoas não podiam ler, estava falando contra o governo. Aí era substituída, né, era censurada lá. A crença de que o poder executivo é superior aos demais poderes, ou seja, o poder executivo pode interferir nos outros dois, né, quanto no legislativo, quanto no judiciário. E a gente sabe que não é assim, porque até mesmo no artigo 2º da Constituição brasileira fala que os três poderes têm poder igual entre si e cabe a eles, e eles são responsáveis pela divisão do poder, né, do Estado. Tipo assim, cada um com a sua função, mas eles falam a mesma coisa. Não pode intervir nenhum, eles são independentes, mas têm o mesmo valor. Também um pouco, ou até mesmo nenhum espaço para as discussões sobre política entre os cidadãos. Por quê? Porque quando a gente discute sobre política, cria mais de uma opinião. E um governo ditatorial não quer isso. Quer que as pessoas pensem apenas como o líder quer. Então, ou seja, eles proíbem os cidadãos de discutir sobre política, nem dá margem para isso, né? Porque essa informação com base no que eles vão discutir? E a centralização do poder em apenas uma pessoa ou em um determinado grupo. Ou seja, pode esquecer esse negócio de eleição, porque não tem não. É só ou uma pessoa ou um grupo que manda e acabou. É isso e pronto. Mas agora, vamos falar um pouco sobre os tipos de ditadura que existe. Ditadura fascista. A principal característica de uma ditadura fascista é o nacionalismo exacerbado, porque tem uma pequena diferença entre nacionalismo e patriotismo. Patriotismo é o amor à pátria, é você saber valorizar as coisas do seu país, saber ver, gostar de ser daquele determinado país. Por exemplo, eu amo o Brasil, ou seja, eu sou patriota. Porém, o
O nacionalismo é um pouco além de só amar o seu país. É você discriminar outras pessoas que não são do mesmo país que você só por causa disso. Tipo, você se achar melhor por ser de ser de determinado país. Ou seja, e isso é uma característica de uma ditadura fascista. E os dois principais exemplos de ditaduras fascistas foi o fascismo italiano e o nazismo alemão. Inclusive, uma coisa interessante de comentar, né, é porque esses dois, né, tanto o fascismo lá na Itália quanto o nazismo na Alemanha, eles aconteceram no chamado período entre guerras, que foi quando o mundo foi marcado por uma fase de muitas ditaduras, de muito autoritarismo. Por quê? Porque com sucessivas crises, né, a crise de estar saindo de uma guerra, junto com a crise de 1929, fez com que as pessoas tentassem outras saídas, além da democracia. Mas temos muitas provas, né, que isso deu errado, de fato. Por isso, ditadura nunca é o caminho mesmo. Melhor democracia, né? Tem seus defeitos, mas é melhor do que uma ditadura. Uma ditadura militar, como o próprio nome diz, é quando um governo que apresenta já características ditatoriais é controlado pelos militares. Porque muitas pessoas pensam que, tipo assim, o fato de um presidente, né, ser militar é uma ditadura militar. Mas não. Para virar uma ditadura militar, tem que ter as características de um governo ditatorial. Não apenas o líder, né, ser um militar. E esse tipo de ditadura é o mais comum, porque as forças armadas, elas estão submetidas ao poder executivo, ou seja, de certa forma, elas fazem parte do governo. E por isso, na maioria das vezes, esse tipo de ditadura se inicia com um golpe de Estado. Ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado seria um estágio da transição entre o regime socialista para o regime comunista, porém antes de alcançar a fase da extinção do Estado ou das classes sociais. Esta forma de governo foi proposta pelos socialistas científicos Marx e Engels, no livro chamado O Manifesto do Partido Comunista, que você já deve ter ouvido falar. E, teoricamente, nessa forma de ditadura, os proletários, os que mais trabalham na sociedade, eles seriam responsáveis pelas decisões do Estado. Eles teriam a função de governar, pois esse estágio ia ser antes da extinção do Estado. Ou seja, isso ia meio que ser o caminho para se transformar em comunismo de fato. Mas agora vamos falar um pouco da história do Brasil, do nosso país, né? Porque aqui existe uma discussão intensa a respeito de que o Brasil viveu ou não uma ditadura militar de 1964 a 1985. Nesta fase, o nosso país apresentou Mas, querendo ou não, durante essa fase, o nosso país apresentou diversas características de um regime ditatorial, de uma ditadura mesmo. Sobretudo durante o período de 1968 a 1978, enquanto o AI-5, Ato Constitucional número 5, estava em vigor. Tipo assim, os direitos foram muito alterados e foi a fase mais crítica da ditadura. E tipo assim, algo que é bem assustador é que atualmente cerca de 50 países pelo mundo vivem uma ditadura. E a maioria desses países são da Ásia ou da África. Ou seja, isso é muito triste de se pensar, né? Porque viver sobre uma ditadura, seja ela de esquerda, de direita, um tópico para discutir isso, não é uma coisa muito legal, né? Você não poder falar as coisas, você não poder dizer o que pensa sobre o governo, você não poder, depois de algum tempo, votar em outra pessoa para substituir, né? Que, tipo assim, a gente sempre tem que buscar votar naquele que acha que vai ser bom para o nosso país. Mas mesmo assim, se acontecer uma coisa, se der errado, a gente, pelo menos aqui no Brasil, né,
depois de 4 anos, tem a oportunidade de trocar aquela pessoa por uma diferente, que propõe coisas novas. Em uma ditadura, isso não é possível. E ainda mais ser obrigado a aceitar aquilo, você tem que ficar calado, senão você é perseguido, torturado, até mesmo morto. Então, gente, isso é muito triste. E, tipo assim, eu queria falar aqui pra gente começar a valorizar mais a democracia, porque ela pode ter os seus defeitos, sim. Porém, é bem melhor que uma ditadura, né? Convenhamos, precisamos saber disso. Mas cada um tem a sua opinião, né? Aqui não é uma ditadura, mas então cada um pode ter a sua e pode se manifestar. Ainda bem. Então, gente, este foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem um vídeo que eu explico um pouco mais sobre a ditadura militar no Brasil e em outros países da América Latina, né, que foram lá na década de 60, de 70, não esqueçam de curtir esse vídeo e se inscreverem no canal, porque eu ainda quero muito fazer esse vídeo para explicar um pouco mais da história do nosso país, né, que eu adoro. Mas então, gente, não esqueça também de se inscrever nesse canal. E eu sou Giovana Guerino e este é um canal sobre política.